Ok, gente, o texto de hoje continua sendo primeira carta de Timóteo 5. A Stephanie estava escalada para dar esse estudo, mas não sentiu-se bem. E ela pediu agora à tarde para que eu desse andamento. Eu não sei quem estava aqui no encontro passado, acho que o senhor Eduardo estava, né? Eduardo, Alan e o Breno estavam. Então, eu vou fazer uma rápida palavrinha aqui, sem me delongar muito, para que você também não fique perdido. Quem está em casa também, que não assistiu o nosso encontro passado, pode, é claro, no nosso canal do YouTube e nos vídeos anteriores, porque esse tema é uma continuação do que já foi dito no domingo passado. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5. Quem quiser participar, o microfone está ali com o Alan, tá? E o microfone é importante, por quê? Porque quem está em casa pode ouvir você falar, você comentar, que também é bem bacana, né, gente? Porque quem já esteve em casa viu como a participação de vocês é boa e como também é necessário se fazer audível. Vamos lá então, primeira carta de Timóteo 5, eu vou ler aqui aonde ela parou, que é do versículo 9 até o 16, do 9 até o 16. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra, mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Ok, então, uma rápida explicação até então é: gente, viúva tem tudo quanto é lugar. Não é só na igreja não, tá? Tem na família do ateu, na família do católico, do espírita. Viúva tem em todo lugar. E mais, isso pode acontecer até na nossa família. Naquele tempo antigo, como eu já disse aqui, as viúvas não tinham o cartãozinho do Bolsa Família, o cartãozinho de amparo da política, né? Previdência privada. Não, as viúvas elas eram entregues. Não tinha aposentadoria. Ou a viúva tinha a família ou não tinha nada. O que acontece aqui é que há viúvas na igreja. Só que Paulo ele vai destacar dois tipos de viúva.
A viúva que tem uma vida com Deus, de oração, ela cuida dos santos, e esse movimento que ele vai falar aqui de, olha, a viúva que deve receber o donativo é aquela que é zelosa, que é hospitaleira, que lava o pé dos santos. E alguém aqui lembra o que significava lavar os pés dos santos? É literal, tá? Lavar o pé, literalmente. Mas tem um sentido por trás disso. Quando você vai lavar o pé de alguém, você se ajoelha, você se diminui, você se curva àquela pessoa. Então tem um sentido de serviço e você se humilha. Tem mais coisa aí. Critérios que mulheres viúvas deveriam ser socorridas. Se ela socorreu atribulados, aí vai, beleza. Paulo está destacando que essas viúvas com 60 anos para cima devem ter todo o apoio financeiro da igreja. Meu amigo, não tem essa. Se não tem 60 anos e não se enquadra nesse perfil, sinto muito, você não pode entrar na lista. Tem uma lista na igreja. Já tinha né, aquela planilha de Excel em forma de papel, de papiro, mas já existia. Tinha lá um cadastro. Bom, se eu falei que tem um tipo de viúva, que essa deve ser amparada pela igreja e deve ser apoiada até a sua morte, é porque essa viúva não tinha ninguém na sua família. Não tinha filhos mais, ou melhor, podia ter filhos? Podia, mas se esses filhos fossem aqueles filhos, né, sem alma, desalmados, que não apoiassem a mãe, é outra história. Ou seja, a igreja tem um compromisso com essas mulheres. Tem 60 anos, viveu uma vida de boas práticas, de oração e tudo mais, e não tem filhos que possam apoiá-las. Então, essas entram na lista. Agora, o segundo tipo de viúva é aquela, meu amigo, ela é viúva, mas ela não espera em Deus. O versículo que a gente leu aqui, versículo 11, aqui acho que é o 11, né? Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Mas a gente também leu aqui, ó. Está aqui, ó. No versículo, eu vou pedir para o Alan ler, por favor, Alan. Leia o versículo 5 para a gente. 5 e 6. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus, e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então, esse segundo tipo de viúva dá a entender que ela está em busca de prazeres, ou seja, ela não está lá, Senhor, me ajuda, ela vai direto ao ponto e ela vai atrás de prazer. O que quer dizer isso? Dá a entender que ela vai se prostituir, ela vai vender o próprio corpo para disso alcançar dinheiro. Paulo fala assim, olha, esse tipo de viúva não ajuda. Não ajudem essas viúvas que não querem viver para Deus. Não ajudem. Vamos lá então. A Stephanie, ela passou aqui uns slides. Esse já foi também. Quem deve estar na lista é o que nós comentamos aqui, né? 2 tipos de viúvas, um tipo sim, outro não. Já também falamos sobre isso, já acabei de falar sobre isso, já foi na aula passada também falado sobre isso. Quem não deve estar na lista? Esse tipo de viúva aqui, ela quer um homem.
ela quer um homem que seja o seu marido, só que ela não sabe esperar. E aí ela parte para os finalmente do jeito errado, gente, ela atropela o processo. Então dá a entender que essas mulheres, depois eu vou abrir para se alguém quiser participar, dá a entender que essas mulheres, Paulo, aqui no versículo 11, né? Mas rejeita viúvas mais novas, por quê? Por quê, gente? Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Paulo não é contra o casamento. O que ele está aqui dizendo é o seguinte: olha, quando elas se tornam levianas, querem casar-se com o cara errado. Elas querem se casar com o cara que lhes dê garantia, mas não é o cara dentro do padrão cristão. Elas querem se casar com aquele que não compartilha Cristo. Então elas, assim, não é importante, né, ter a mesma linha de raciocínio cristão. Elas não estão preocupadas com isso. Por isso que Paulo está chateado, porque elas querem se casar com as pessoas erradas. No 12 vai dizer que elas se tornam condenáveis porque elas anulam o primeiro compromisso. O primeiro compromisso é Cristo. Elas têm um compromisso com Cristo até aparecer um cara. Aí apareceu um cara lá, meu amigo, que o cara não é cristão, o cara não está no caminho de Cristo. Elas vão lá e querem casar com esse cara. Então, o que quer dizer isso? Que elas anulam o casamento com Cristo para se casarem com a pessoa errada. Algum comentário, gente? Pode levantar a mão que você pode participar, tá? Tranquilo? Ok. Vamos lá então. Aí, gente, esse tipo de viúva tem um problema, está aqui, ó. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas. Ociosidade, gente, é um perigo. É um problema ficar ocioso. Você fica ocioso, você comete besteira. Você faz besteira. Elas aprenderam a viver ociosas. Tipo assim, passou a ser normal ficar ociosa. E essa ociosidade faz com que elas andem de casa em casa, e não somente ociosas, mas tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Gente, o que dá também a entender aqui, porque o lance do falso mestre também entra na jogada, tá? Entra na jogada. Essas mulheres, vamos lá, tá aqui. Dá a entender também que essas mulheres, elas iam de casa em casa falando aquilo que aprendeu com esses camaradas aqui, ó. Elas acabaram de se casar com esses caras que não são cristãos, são falsos mestres. Elas agora têm uma família, anularam o primeiro compromisso, né, que é viver com Cristo, uma vida santa, mas agora conheceram o camarada. Esse camarada, que agora no caso é o marido dela, elas agora vão de casa em casa, passando para frente tudo que aprenderam com seus recém-marido, né? Então elas começam a difundir as ideias dos falsos mestres de casa em casa. Elas estão apaixonadas pelo camarada. E o cara é um herói, né? Uma referência. Então, meu marido agora, meu marido.
e elas estão encantadas com esses falsos mestres. E ficam de casa em casa agora, falando e criando intriga, falando que não deve, passando para frente ensinamentos incorretos. Algum comentário, gente? Tranquilo? Ok. Vou pedir para a Vitória ler, por favor, Vitória, esse slide, por favor. O desejo pode se tornar tão forte com o tempo que uma dessas viúvas pode, inclusive, vir a se casar com um não cristão. Quando chega ao ponto de ter de escolher entre casar com um pagão ou permanecer viúva, pelo amor a Cristo e em obediência à sua palavra, a jovem viúva está disposta a casar. Ok, gente. Muitos de vocês aqui são solteiros, tá? Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui pode se aplicar a quem está viúva e a quem está solteiro. Mas ele é lindo. Eu já brinquei sobre isso aqui uma vez aqui no microfone, né? Nossa, ele é lindo, mamãe. Ele tem olho verde. Vai me dar uma prole também de olhos verdes. Mamãe, ele não é crente não, mas ele é simpático. Cuidado com isso. Isso não é brincadeira não. Não é brincadeira. Não, mamãe, eu vou converter, você vai ver. Eu vou salvar a vida dele. Agora eu virei missionário, agora, mamãe. Então, cuidado, gente. Por quê? Porque é um grande risco que está correndo. Já vi dar certo? Já vi. Mas é uma agulha do palheiro. Não é uma recomendação. Mas Deus é tão misericordioso que eu já vi dar certo. Então, nesse caso aqui, essas viúvas, elas estão passando, elas estão ociosas. Gente, a pessoa que é ociosa, ela não tem descanso, ela é inquieta, né? Ela é ociosa. É por isso que a palavra negócio, ela nega o ócio, né? Quando a pessoa ela é o oposto de ocioso, está trabalhando, né? Eu nego o ócio, eu faço negócio, estou trabalhando. Então, cuidado com essa ociosidade. Existe um crente para você, tá, gente? Existe um crente para você. Vamos lá. Marcos. Oi. Diga. Antes, só de você continuar, já que a gente está falando bastante dessa palavra aí, ócio, você podia explicar exatamente qual é o significado dela? Sim. Gente, tem um ócio que é bom? Tem, tá? É aquele ócio criativo que chama. O cara está lá assim, de frente para a tela de pintura dele, ele fica lá sem fazer nada, só contemplando. Dali vai sair algo produtivo. Agora, o ócio de que o ócio nocivo é aquele que você perde a concentração nas coisas que realmente importam e você é guiado facilmente por qualquer tipo de sensação. Por quê? Porque você não tem mais foco das coisas. O ócio, ele, de fato, nesse caso, ele não é construtivo. Por isso que havia uma preocupação, né? Eu até já pensei uma vez, quando Deus criou o homem, ele não fez o homem para ficar ocioso. Ele fala assim para o homem: olha, agora você vai cuidar do jardim, você vai trabalhar, porque há em nós uma necessidade de fazer alguma coisa, de estar ocupado. E ao contrário disso, Kevin, o ócio, eu não vou saber a etimologia, tá? Mas o ócio ele cria em nós uma confusão de foco e sobre as coisas que realmente importam. Mas a palavra negócio, eu acho que ficou bem mais claro, né? Que é negar o ócio. Você precisa estar. Você nega o ócio como? Se envolvendo com alguma coisa.
Agora, etimologicamente, não sei te falar não. A Vitória que trabalha com gramática. Não, eu só diria é ficar à toa. Eu só diria que é ficar à toa mesmo. Você é de ficar à toa? Não, foi mal, eu falei muito rápido. Eu diria que ócio é ficar à toa, entendeu? A sua resposta foi bem elaborada. Sim, a gente não pode confundir, por exemplo, eu fui lá para a Bahia e fiquei na rede. Poxa, a casa e casa, né? Para descansar, mas daí não é, a preguiça é o pecado, mas o descanso não. Então é bom a gente fazer essas distinções, porque aqui nesse caso aqui que eu estava aqui falando, essas mulheres têm muito tempo para fazer muita coisa. A mesma 24 horas que você tem, o dentista tem, o doutor tem, o professor também tem. A gente tem que saber como fazer com essas 24 horas. Paulo é contrário ao casamento? Não, não é contrário ao casamento. Ele é contrário ao casamento que vai dar ruim. Vai dar ruim. Então ele já fala que não é bom negócio. Só voltando a dizer, tá, gente, que a sala aqui, a Stephanie, quem daria, ela não sentiu-se bem, ela está aí nos assistindo, não sentiu-se bem e pediu para que eu desse para o lugar dela. Está sendo só gravado. Ah, só gravado. E eu falei que para ela quer passar ao vivo. Vamos lá, gente, olha só. Aqui também já falamos, né? Essa aqui tudo é aula da Stephanie, tá? Vamos lá, gente. Ih, cortou um pouquinho aqui, né? Sem problema. Gente, é o seguinte. Eu vou finalizar aqui com o versículo 15 e 16, que fala bem assim. Pois com efeito, já algumas viúvas, tá? Versículo 15. Já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Ponto. Então, teve viúva na igreja de Éfeso que se desviou. A que ponto? Seguir Satanás. Pesado, né? Mas é fato. 16. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as. Ponto. Se alguma crente, é algum ou alguma? É alguma. Se alguma crente, se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, faça-me o favor de socorrer essas viúvas. Por quê? Tinha-se um conceito que, já que o homem é quem trabalha, ele é que tem que cuidar da casa. Mas o cuidado para com a viúva não é especificamente do homem. É da filha e do filho cuidar da sua mãe que está viúva, ou de uma tia que está viúva. Então, que as mulheres também aprendam isso. Minha filha, você tem viúva na sua família? Socorre também. Porque poderia ficar aquele jogo de empurra-empurra, né? Não, eu sou mulher. Quem tem que cuidar de alguém aqui é o homem, porque é o homem que cuida, né, da casa, o homem que vai à frente. Mas essa é uma responsabilidade que envolve a igreja inteira. Crentes e mulheres crentes. Por isso que no 16 eu volto aqui. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as. Está falando com vocês, mulheres que têm famílias. Não fique esperando o seu irmão às vezes não está nem para sua mãe, o seu marido. Não. Tem que ter um sentimento no seu coração, mulher também. Ok? Versículo 16 ainda. Não fique sobrecarregada a igreja. Gente, agora ele vai lançar os nossos olhos sobre a igreja. Existe um risco da igreja ficar sobrecarregada. Volta aqui. Não fique sobrecarregada a igreja para que esta possa socorrer as que são
verdadeiramente viúvas. Se a gente focar naquilo que deve ser focado, não fica pesado para ninguém. Gente, o primeiro cuidado com a viúva parte da família dela. A família dela é a primeira que deve socorrê-la. Não tendo na família dela quem o faça, aí sim joga a bola para a igreja. O que Paulo está fazendo é colocando critérios. Por quê, gente? A igreja, eu já vi acontecer isso, tá? Vai na igreja, lá eles te ajudam. Vai na igreja, lá tem dinheiro. Não é assim não. Tem que saber se há alguém na sua família que possa te ajudar. Por quê? Porque isso é louvável. Porque se você crente não cuida nem dos da sua família, você, meu irmão, você tem que sentir vergonha. Porque até entre os pagãos, eles cuidam das viúvas deles. E a igreja tem que focar nas pessoas que de fato estão necessitadas. Por isso que eu coloquei esse texto aqui. Vou pedir para alguém que possa ler. Pode ser o Fred, com essa voz dele potente, por favor, Fred. Ok. Não se deve conceder donativos a esmo a quem quer que peça. A ajuda deve ser dada aos genuinamente necessitados e que não têm como sustentar a si mesmos, e não para os libertinos e indolentes, que se recusam a trabalhar e a sustentar a si mesmos. Pode-se entender facilmente por que os apelos à persistência na ajuda aos necessitados vêm depois da admoestação feita aos ociosos. Ao refletir sobre a indolência de alguns e seu desejo de viver à custa dos bens alheios, o crente é tentado a concluir que todos os necessitados são preguiçosos e assim poderá fechar o coração dando ajuda a quem quer que seja. Vamos lá, eu vou pedir para o Mérito, por favor, comenta aqui, meu irmão, o que você entendeu desse primeiro parágrafo aqui, ó. Nath, se a gente for trazer para a nossa realidade atual, a gente percebe que o Estado tem ajudado o mundo, mas mesmo o Estado ele tem critérios na hora de conceder os devidos auxílios. Acho que se peca na hora de se conceder em algumas situações. E o que é pior, quando depois essas pessoas assistidas conseguem alcançar alguma coisa, em devolver os famosos cartões, é isso que eu quero dizer para a gente. Esses famosos cartões que existem por aí, e que as pessoas não viram, estão conseguindo um emprego de volta, eu não preciso mais. Existem outras pessoas que precisam, e eu vou utilizar. Ok? Então acho que passar doar para qualquer um não é um critério que seja legal. Okay? Para a época, o contexto era diferente, né? Porque naquela época as mulheres já eram marginalizadas. Ok? Não trabalhavam. Não tinham trabalho, ficavam na dependência. Então, para aquele momento, mesmo assim, existia um critério para que fosse dado, que era o critério do bom senso. Exato, bom senso. O critério para usar bom senso. Olha, presta atenção. Entre ajudar uma que faz parte de nós, que serve ao Senhor, que está junto, né, que não é indolente, que não é ociosa, isso aqui, preferencialmente, vai se ajudar a que está, né, na presença do Senhor, do que a outras que estão utilizando o recurso para outros fins. Eu também queria ouvir a Sara. Sara, fala um pouquinho sobre isso aqui, Sara.
Não se deve conceder donativos a esmo a quem quer que peça. Só um minuto, porque esse é um recorte desse livro. Tá? O livro sobre teologia paulina, tá? Bom, eu acho que quer dizer um pouco da parte que a igreja tem que filtrar, fazer um filtro. E não só porque uma pessoa está pedindo, a gente deva dar a essa pessoa o que ela necessita. Acho que é o filtro, né? Investigar, saber o motivo que essa pessoa está precisando daquele alimento, daquela roupa ou daquele dinheiro, né? Porque às vezes vem precisando de um dinheiro. Então, acho que é isso, é investigar, saber de onde ela vem, o porquê, conversar com ela com todo respeito, com toda educação e tentar saber o porquê que ela está precisando daquele socorro. Muito bom. A gente nas lições básicas do cristianismo, nas revistinhas de escola dominical para novo convertido, fala-se muito de mordomia cristã, que é Deus te deu emprego, logo, consequentemente, você tem seu dinheirinho e você deve investir seu dinheiro naquilo que realmente é essencial e honesto, né? Muito obrigado, Sara. Ok, então faz sentido a gente não fazer galinha gorda, né? Quem sabe que é galinha gorda, todo mundo sabe o que é galinha gorda, né? Vamos lá, quem quer dinheiro, Silvio Santos, né? Não, igreja não é Silvio Santos, não é, tá? Então, toda ajuda deve ser genuinamente dada a quem precisa, porque senão você tira de quem está precisando. Aí é pecado, meu irmão. Você recebeu uma coisa para cuidar e você não está administrando corretamente. Essas pessoas que Paulo está discriminando são pessoas, que não para os libertinos e indolentes que se recusam a trabalhar. Elas não querem, elas já se acomodaram à vagabundagem. Corta o coração? Corta, mas elas têm que ser corrigidas. Paulo já dizia, aquele que não trabalha, que também não coma. Mérito, por favor, o microfone para o Mérito, quem quer falar? Eu volto àquela mesma situação. Eu não sou contra a assistência social. Eu sou contra o assistencialismo. Sim. Exatamente o que Sara falou. Existem critérios. Mesmo quando chega na igreja, os governos, as esferas, tanto a municipal, a estadual, a federal, oferecem tantos recursos com situações de até de se voltar a inserir no mercado de trabalho. Quando está nessa palavra, e aí a palavra é bem pesada, indolente, aí, meu irmão, não tem condição mais. Sim. E pessoas se aproveitam dessa situação, infelizmente, porque a gente vê de um modo geral. São aqueles que não têm o Senhor que partem de uma situação dessa. Então, assistir, eu acho que é necessário, em primeiro momento. Depois, não dá para continuar. Vamos arranjar um emprego, vamos ver o que você vai fazer. A gente tem situações, inclusive, que vai para esse nível do casamento. Até se consegue uma outra união, mas não se oficializa exatamente para não se perder os direitos pré-adquiridos. E aí a gente vai para outro nível. Aí vem o negócio, né? Aí é um outro negócio. Quer falar de alguma coisa? Então, gente, aqui, o que acontece também aqui, um grande perigo para a gente, tá? Para nós. Chega um ponto que podemos correr o risco de, vendo tanta gente mal intencionada, sugando a gente, sugando, que você aprende a resistir a todos os que estão dizendo que estão em necessidade. E aí você prefere, então, não dar nada para ninguém, se proteger, se resguardar. Por quê? Porque a gente sofreu decepções. Nós descobrimos que aquele dinheiro que a gente deu para fulano, para cicrano, não era para comprar aquilo que ele precisava.
era para gastar em coisas ilícitas. A gente se deu conta que nós somos, que a gente foi enganado, que passaram a perna na gente, que nos deram um golpe, mentiram para a gente, alguém dizendo que estou precisando disso porque ela em casa. E aí quando você investiga, não bate a informação, é mentira, e aí o seu coração fecha. Então a igreja está sendo ensinada a investigar quem precisa de fato de ser amparado. Algum comentário sobre isso aí, gente? Fred, por favor. Que isso entra novamente ao ponto que você usou sobre mordomia cristã. Nós entendemos que o que a igreja tem são recursos que pertencem ao Senhor para o seu reino. E no sentido do reino, a gente entende que quando os apóstolos compreenderam, alinhados, a obrigação que eles tinham de pregar o Evangelho e, enquanto eles anunciassem o Evangelho, também cuidar dos pobres e dos necessitados, levantar, inclusive, donativos, ser levados a Jerusalém e custear essas necessidades, a gente vê que, de fato, para se estabelecer essa distribuição, foi levantado homens idôneos, que foram diáconos, mas também critérios, porque eles entendiam que todos esses recursos que eram levantados pertenciam ao Senhor e deveriam promover o bem da igreja, a glória de Cristo, Então não é uma coisa que se faça às cegas, Não é usar o texto, por exemplo, não deixa a mão direita saber do que a esquerda faz, como desculpa dizendo assim, eu fiz para Deus, o que Ele vai fazer? Não, nós somos responsáveis sim, porque pertence ao Senhor esse recurso, e a gente tem que exercer uma boa mordomia, porque talvez a ajuda vai se tornar em maior dano do que propriamente o auxílio na vida do outro. Muito bom. Mais alguém, gente? Olha, aí tem um ditado que fala bem assim, fazer o bem sem olhar a quem? Calma aí, gente. Cuidado com essa frase aí, tá? A Bíblia está orientando você a resolver problemas que são problemas legítimos. Tem gente mal intencionada, essas devem ser corrigidas. Ok, então esse aqui foi um momento que a Stephanie não pôde estar aqui para trazer, Então concluímos essa linha de pensamento e agora sim, vou para a aula que eu havia estudado, de fato. Vamos lá, gente, eu vou pedir para o... Cadê o microfone? A sua linguagem é Ara? Quem está com a Ara aí próximo ao Alan? Ara? Vitória, por favor, leia, por favor, minha amiga. Versículo 17 até o 24. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. É até o 23? Até o 26, 25, Ok, perdão. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se.
Ótimo. Gente, aí você pode perguntar assim, o que isso tem a ver com viúvas? Ok, vamos lá então. Lembra que existe uma lista em Éfeso? Gente, a igreja que Timóteo está auxiliando é em Éfeso, tá? Aquela mesma igreja que mais tarde o apóstolo João vai ser pastor. Existe uma lista de pessoas que devem ser ajudadas na igreja. Ok, tinha. E agora ele vai falar sobre presbíteros que deviam ser ajudados. Ok. Versículo 17 diz que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que, aí, mais uma vez, tem critério. Tem critério. Tem um contexto. Que presbítero é esse que era ajudado, né, financeiramente? Que tipo de presbítero era esse? Versículo 17, no finalzinho dele, né? Que presidem bem. Aí já é um ponto. Tinha que presidir bem. A igreja antiga tinha um grupo de presbíteros, muito semelhante ao nosso modo de governo hoje da igreja presbiteriana, é muito semelhante ao do tempo bíblico por conta desse movimento de havia presbíteros na igreja. Na igreja não é uma pessoa só que manda, não tem um autocrata. Tudo era governado em conjunto. Ok, esse presbítero, para receber esse donativo, esse dinheiro, tinha que presidir bem. Continuando o versículo 17, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Dá a entender que esses homens aqui abdicaram da vida, do trabalho lá fora, para trabalharem ensinando, produzindo material bíblico para a igreja. Então eles investiam recursos, investiam tempo. Era caro, tá, ter um livro, a cópia de algum livro de Isaías, de Jeremias, dos profetas, era caro porque era feito à mão, era escrito à mão. Então, todo presbítero recebia dinheiro? Não. Ah, porque ele não era bom? Não é isso. É porque além de fazer um bom trabalho, ele tinha que ter um viés da área de ensino, ou seja, assim como na presbiteriana, nós temos dois tipos de presbíteros, o regente e o docente. São dois tipos de presbíteros, tá? Dá a entender também aqui que esse aqui no caso, que se afadiga na palavra e no ensino, é o docente. Alguns presbíteros, eles são muito... todo presbítero, gente, tem que pregar, tá? Tem que estar apto para ensinar quando for exigido, ensinar, pregar, isso aí é uma condição. Todo presbítero tem que ser apto para ensinar. Ele tem que estar disposto a ensinar. Agora, há presbíteros que têm um viés mais administrativo, enquanto que outros, além do administrativo, também têm um viés de ensino. Há algum comentário, galera? Fica à vontade. Só levantar a mão. Aqui você que fez o catecúmenos, né, você vai se lembrar dessa diferenciação de regente e docente. O pastor está falando, né? No caso aí, o reverendo é o ministro ordenado, esse que ensina oficialmente, cabe a ele oficialmente o papel de alimentar o rebanho de Deus com o ensino da palavra. Ele tem que dar tudo de si, porque ele tem tempo para isso. Embora, é claro, gente, que o pastor não só fica pregando, né? Ele faz visitas, ele vai nos hospitais, dá aconselhamento, ele ora com os irmãos.
Então ele tem que ter, tem igreja que não concorda com isso, tá? Que fala que o pastor tem que trabalhar fora. Mérito, por favor, o microfone. Não, o pessoal te ouvir. Isso seria exclusividade. É. Isso? Ele ficaria disponível só para isso. Nada impede também que outros presbíteros ensinem e trabalhem, mas não vai ser exigido dele total tempo, total capacidade como aquele que de fato é ordenado. Aí Paulo, ele vai dar no 18, ele vai trazer o Antigo Testamento. Eu falo antigo, gente, mas eles não chamavam isso de Antigo Testamento não, tá? Chamava de Escrituras, tá? 18. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando pisa o trigo. Isso aqui às vezes é tão complicado, né? Quando a gente lê rápido assim. Não amordace o boi quando ele pisa o trigo. Ok, amordaçar, travar a boca dele, amarrar. Alguns povos tinham uma cultura, imagina só, quando os trabalhadores iam para a colheita, recolhiam as espigas, né? E atiravam, assim, cegavam, né? Cortavam, para ele ficar no chão. O boi vinha e passava em cima com uma prancha de madeira cheia de prego, uma prancha de madeira pesada, amarrada a ele. Então ele andava ali e aquela prancha ela ia triturando, separando o que é palha e o que é grão. O nome dessa prancha cheia de prego, que separava grão da palha, era tribulo, e daí vem a palavra do latim tribulação, que é essa palavra assim, de alguma coisa que aperta, que machuca, né? Que limpa. Então a tribulação tem esse papel assim de separar uma coisa da outra, mas machuca. Tinha alguns povos não deixavam com que o boi comesse, porque o boi está lá trabalhando, coitado do bicho, o bicho está com a vontade de comer aquele negócio ali e não podia. E aí a lei em Deuteronômio, está lá, acho que é 25:4, fala que era proibido você amarrar a boca do boi enquanto ele fazia esse trabalho. Se o animal quer comer, deixa ele comer, está trabalhando, ele merece. Ok? Algum comentário, gente? Alguém tem uma contribuição aí cultural, agrônoma, ou vulgo rural aí para falar sobre isso? Tá? Então ele vai pegar esse exemplo do boi e ele termina assim: e ainda, 2 pontos, 18, tá? O trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário. Mais uma coisa aqui, né, que já comentamos: salário vem da palavra sal, porque diz a história que os soldados romanos recebiam como pagamento, parte do seu pagamento, sal. Sal era uma coisa nobre, era uma coisa que valia dinheiro. Então, salário vem da palavra sal, tá? Era também parte do que eles recebiam. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, tem uma lista, tem critério. Vocês não vão distribuir dinheiro, igual o Silvio Santos, né, que quer dinheiro, para qualquer pessoa, para qualquer presbítero. Esses que trabalham 24 horas por dia, no auxílio da igreja, que vivem para isso, esses devem ser recompensados. Esses devem ser recompensados. Algum comentário sobre isso aí? Tranquilo? Beleza? 19, gente. Aí entra um caso grave, né? Não aceites denúncia contra presbítero, senão, então a brecha, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso vale até para o dia de hoje, tá? Se você viu o seu presbítero fazendo uma coisa errada por aí, ou alguém te disse alguma coisa sobre ele, né? Tem que ter mais pessoas envolvidas, testemunhas, 2 ou 3 testemunhas.
Por quê, gente? Porque pode ser que facilmente alguém aí, né, não vai com a cara do presbítero, e aí já era, né? O cara vai lá, não foi com a cara do presbítero. E inventa uma história aí. É por isso, gente, que quando Jesus ele é julgado, eles se reúnem em grupo e contratam testemunhas e subornam testemunhas. Por quê? Era necessário também que tivessem mais testemunhas. Quando você lê o julgamento de Estevão, o julgamento de Cristo, é assim, e as testemunhas entre si o acusavam. Então, Paulo está meio que importando o processo judaico para dentro da igreja. A sinagoga também, esse núcleo da sinagoga também faz parte da igreja agora. Ele importa algumas coisas. Algum comentário, gente? Ok. No 20, quanto aos que vivem, para terminar, tá? Último versículo. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Pessoal, eu vou deixar o Fred falar esse tempo da próxima aula, por causa do tempo mesmo. Mas veja, a gente tem que aprender com a verdade no meio da igreja. Quando a gente encontra uma pessoa em pecado, que é o caso desse presbítero aqui, a gente tem que agir com muita sabedoria. Ninguém aqui quer tratar o irmão com injustiça, ou então de modo exagerado. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, pode ser que alguns líderes da igreja caiam em pecado. Caiam em pecado. É possível. E aí, como fazer? Então a gente tem que ter em mente que existe possibilidade de um irmão estar em pecado na igreja. Existe possibilidade. Ele traz esse pecado por longo período. E às vezes a gente nem desconfia. E então tudo tem que ficar às claras para a igreja, porque a igreja tem critérios. Tem critérios, tá? Aqui não é um povo ignorante que paz e amor, hippie, tá tudo azul, a cor do céu. Não, a gente tem cabeça no lugar, a gente tem critério. E as disciplinas, elas são boas para corrigir. Para corrigir. E tem que haver muita transparência no meio da igreja. Por isso que o tempo todo ele enfatiza a importância da gente, as viúvas devem ter critério. Cuidado, viúva que está doida para ter um marido, que faz as coisas de trás para frente, do jeito tudo errado. Cuidado, presbítero, você, presbítero, cuidado. Então, assim, esses cuidados a gente tem que ter. Tá? Então, eu sei que é um pouco assim, delicado o assunto, né? Na frente dos outros, está aqui, ó. Repreende na frente dos outros. Então, o Fred vai falar sobre isso aí no próximo encontro. Será que... O que significa isso na frente dos outros? Será que rola processo se fizer isso? Será que... Como se encaixa, como era? Alguma coisa mudou de lá para cá? Mas enfim. Mas, fechando aqui, essa igreja, ela se acostuma, há um bom tempo, a ver que existe uma transparência no meio dela. Dinheiro, liderança, distribuição de cesta básica, tudo tem que ser transparente. Ok? Ok. Fred, por favor, ora ensinando para nós, irmão. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo em que o Senhor proporcionou a cada um de nós de aprendermos uma porção tão específica
a qual Paulo orienta Timóteo, as necessidades daqueles que estavam ali presentes na igreja e como de fato fazer uma boa distribuição dos recursos que o Senhor concedia à igreja. Nós oramos para que o Senhor nos conceda sabedoria de acordo com aquilo que nós temos estudado, para que sejamos mordomos, fiéis de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém.